Estas são as principais ilhas havaianas. São 8 ao todo, abrigando cerca de 1,45 milhão de pessoas e recebendo até 10 milhões de turistas todos os anos. A beleza e o clima desse paraíso tropical atraíram muita atenção para o Havaí, mas não de forma igualitária. Olhando para este mapa de densidade populacional das ilhas, podemos ver uma quantidade esmagadora de pessoas em Oahu, a terceira maior ilha do Havaí em área, e quase ninguém vivendo em qualquer outro lugar. A população de Oahu em 2024 é de cerca de 1 milhão, bem acima dos 20 mil da Ilha Grande Cento e 64 mil de Maui e 84 mil nas outras 5 ilhas juntas. A densidade populacional de Oahu é impressionante, 1.704 pessoas por milha quadrada, o que é aproximadamente igual a de Taiwan para comparação. No geral, isso significa que Oahu, com apenas 9% da área terrestre do Havaí, abriga 70% da população total. Mas como isso aconteceu? Enquanto o restante das ilhas permaneceu bastante rural, e melhor ainda, como o Havaí se tornou tão populoso em primeiro lugar, bem, estima-se que as ilhas havaianas permaneceram relativamente despovoadas até cerca do ano 1000 d.C. Exploradores polinésios vindos do oeste do Pacífico descobriram as ilhas, e os primeiros havaianos formaram chefias para governá-las. As sociedades das ilhas tinham um sistema de castas hierárquico e dependiam da pesca, jardinagem e agricultura para sustentar seu crescimento populacional. Durante esse período, até meados do século XVIII, os havaianos desenvolveram uma cultura e identidade próprias, baseadas no Loucari, que valorizava harmonia, unidade e concordância entre a comunidade e a natureza. Por volta de meados do século XVIII, estima-se que entre 150 mil e 300 mil pessoas viviam nas ilhas sob chefias. Só em 1778 que o primeiro explorador europeu, o capitão James Cook, da Grã-Bretanha, fez contato com o Havaí. Esse evento mudou rapidamente a estrutura política e social que o Havaí mantinha há séculos. A exploração inicial de Cook nas ilhas apresentou armas de fogo aos nativos e deu início a um período de instabilidade e violência entre os chefes tribais. Eventualmente, em 1795, as batalhas terminaram e todas as ilhas do Havaí foram unificadas sob um rei, Kamehameha, o Grande Kamehameha, e sua dinastia duraria quase pelos próximos 100 anos. No entanto, o cenário cultural dos havaianos nativos sofreu grandes retrocessos com a chegada constante dos europeus. Após as notícias das descobertas de Cook e seus livros chegarem ao resto da Eurásia e América do Norte, o Havaí se tornou um ponto de interesse para comerciantes, empresários e exploradores, com a primeira empresa ocidental, uma plantação de açúcar chamada Lade, que foi inaugurada em 1835. Com esses buscadores de oportunidades, surgiram várias novas doenças, como gripe, varíola, sarampo e lepra, que reduziram bastante a população nativa. Em 1870, a população de nativos havaianos havia evaporado para meros 50 mil. Além dos danos físicos, sucessivas ondas de missionários cristãos mudaram profundamente a cultura espiritual do Havaí. A forte conversão dos nativos enfraqueceu a identidade cultural havaiana ao longo do tempo. A linhagem de Kamehameha governou as ilhas até 1874, quando Kamehameha V morreu sem nomear um herdeiro. A instabilidade política causou violência esporádica nas ilhas. Para Stama ajudar ao Kazuso a acabar com a violência e talvez usar a ausência de liderança como uma oportunidade política, os Estados Unidos e o Reino Unido enviaram unidades militares para manter a paz. Logo depois, o rei Kalakaua foi eleito para governar o Havaí e foi forçado a assinar uma constituição havaiana, que havia sido redigida exclusivamente por colonos e empresários americanos e britânicos. Essa constituição efetivamente desintegrou o controle nativo sobre as ilhas. Em 1891, o rei Kalakaua faleceu e sua irmã Liliuokalani o substituiu no trono. A rainha fez de sua maior prioridade restabelecer o controle nativo sobre suas terras. Para isso, ela redigiu uma nova constituição e proclamou novamente uma monarquia absoluta. Essa ação foi recebida com a presença militar dos Estados Unidos da América e do Reino Unido, julgamento por traição para a rainha
em 1892 e, por fim, um golpe liderado por empresários americanos e europeus, que reivindicaram o trono em 1893. O grupo de empresários por trás do golpe, chamado Comitê de Segurança, elegeu Stanford B. Dole como presidente provisório das ilhas. Stanford Dole, primo de James Dole, dono da Dole Food Company, buscava a anexação do Havaí aos Estados Unidos da América para apoiar os negócios da empresa, sobre os quais falaremos em breve. Em 1898, com o presidente expansionista William McKinley assumindo o cargo em Washington e Grover Cleveland, apoiador da rainha Liliuokalani, terminando seu mandato, o Havaí acabou sendo anexado aos Estados Unidos. Tornou-se oficialmente um território governado pelos Estados Unidos da América, apesar da forte oposição das populações nativas. Em 1900, sob autogoverno territorial dos Estados Unidos da América, a paisagem do Havaí tornou-se quase inteiramente dedicada às indústrias de açúcar e frutas. Ilhas inteiras eram usadas exclusivamente por algumas empresas, como a Dole Company, e o crescimento populacional nessas ilhas era, portanto, extremamente limitado. Em Neihau, a ilha mais ocidental do Havaí, toda a ilha era e ainda é de propriedade privada de Aubrey Robinson e seus descendentes, que dedicaram toda a ilha à plantação de cana-de-açúcar. Além disso, a Dole Company possuía cerca de 98% de lanai e dedicava todas as suas terras a plantações de abacaxi e outras frutas. O início do século XX na história havaiana foi marcado por grandes aquisições de terras por magnatas ricos, e grande parte dessas primeiras compras ainda pertence a poucos indivíduos até hoje. Mesmo assim, o Havaí tornou-se um paraíso de negócios para os super ricos no início do século XX, e os conflitos globais que se aproximavam causariam ainda mais investimentos e crescimento populacional, especialmente em Oahu. Falando em bons investimentos, gostaria de apresentar o patrocinador do vídeo de hoje, Surfshark VPN. Com mais de 3.200 servidores diferentes em mais de 100 locais, você pode virtualmente mudar seu endereço IP e se colocar em qualquer lugar do mundo que quiser. Isso é completamente seguro também. Na verdade, a Surfshark usa criptografia de alto nível e cumpre as medidas de segurança mais rigorosas. Quando você usa um dos recursos deles, chamado modo camuflado, nem mesmo seu provedor de internet saberá que você está usando uma VPN. Além disso, eles não coletam suas informações pessoais ou atividades online, enquanto protegem seus dados ao usar Wi-Fi público. Com apenas uma conta, você pode usar em um número ilimitado de dispositivos. Sim, ilimitado. Então, agora, se você usar nosso código de desconto VERSED, como o link abaixo, ou até mesmo este código QR aqui, a Surfshark está oferecendo 4 meses grátis. Não se preocupe se você não tiver certeza de nenhum dos dois, porque eles oferecem garantia de devolução do dinheiro em 30 dias, então não há absolutamente nenhum risco. Na verdade, há mais risco em não usar uma VPN enquanto viaja do que em experimentar isso. De qualquer forma, outro motivo para XAI anexar o Havaí era sua localização estratégica. À medida que os Estados Unidos da América expandiam, adicionando novos territórios em casa e no exterior, Guam e as Filipinas agora eram domínios americanos que exigiam proteção militar. Tanto Guam quanto as Filipinas ficavam do outro lado do Pacífico, e para que as frotas navais chegassem a essas terras, seria necessário criar um porto militar no meio do caminho. A localização central do Havaí no Pacífico mostrava excelente potencial, e a maior oportunidade para um porto em todas as ilhas era em Pearl Harbor, em Oahu. Isso porque Pearl Harbor é o maior e mais profundo porto natural de todas as ilhas. Possui águas profundas que podem facilmente abrigar enormes embarcações militares, e a lagoa onde fica Pearl Harbor tem apenas uma entrada para o oceano, o que significa que qualquer ataque naval a Pearl Harbor teria que vir de um único ponto. Assim, em 1875, o Reino do Havaí e os Estados Unidos da América assinaram o Tratado de Reciprocidade de 1875, que, em uma extensão posterior, os Estados Unidos da América negociaram o uso exclusivo das terras na área conhecida como Pu'uloa, que mais tarde foi usada para ser a base naval de Pearl Harbor. Mas Pearl Harbor não era o único local ideal para porto ao longo da costa sul de Oahu. A orla de Honolulu
apenas alguns quilômetros a leste, provou ser perfeita para ser outro destino portuário para o comércio. Ela é voltada para o sul, o que facilita muito o comércio por vários motivos. Veja, em muitas partes do mundo, incluindo o Havaí, os ventos predominantes sopram do leste-nordeste. Um porto voltado para o sul fica naturalmente protegido desses ventos, tornando-o mais calmo e seguro para os navios atracarem e descarregarem cargas sem serem atingidos por ventos fortes ou mares agitados. O mesmo acontece com tempestades tropicais e furacões no Pacífico, que normalmente se deslocam do norte e noroeste. Portos voltados para o sul ficam menos expostos a ressacas e tempestades, reduzindo danos a navios e à infraestrutura. Um porto calmo incentivou o comércio, tornando o porto de Honolulu o mais importante do Havaí e permitindo o crescimento de uma grande civilização ao redor. Por esses motivos, Honolulu tornou-se e continua sendo a capital do Havaí desde 1850, concentrando empregos e serviços governamentais, o que aumentou o desequilíbrio populacional. Oahu possui aquíferos naturais únicos e grandes reservas subterrâneas de água doce, incomparáveis às de outras ilhas. Outras ilhas vizinhas, por vezes afetadas pela seca, recebem chuva, mas não contam com o armazenamento natural dos aquíferos de Oahu. Essa água, uma das mais limpas do mundo, é filtrada por solo e rocha vulcânica ao longo dos anos, abastecendo cerca de 90% da água potável de Oahu. Essas condições e investimentos do governo impulsionaram a população americana na ilha, enquanto outras ilhas de propriedade privada ou condições menos favoráveis cresceram pouco. Na década de 1920, o Havaí retomou a população pré-colonização de 30 mil, agora composta majoritariamente por americanos, militares e empresários, enquanto a população nativa caiu para 20 mil. Em 1940, a população chegou a 425 mil, mas aumentaram as preocupações com a segurança devido ao expansionismo japonês no leste asiático e ao risco de invasão aos territórios americanos do Pacífico. Em 1940, Pearl Harbor virou quartel-general da Marinha dos Estados Unidos da América no continente. Um ano depois, porém, os japoneses lançaram um ataque surpresa a Pearl Harbor e levaram os Estados Unidos da América à Segunda Guerra Mundial. A notícia do ataque se espalhou pelo país e pelo mundo, e a importância de Pearl Harbor em Oahu foi solidificada para sempre. Apesar de sofrer perdas de 2.400 pessoas nos ataques, os Estados Unidos da América venceram o lado do Pacífico da guerra, enquanto Pearl Harbor permaneceu uma base fundamental para a guerra aérea e marítima e nos conflitos que se seguiriam à Segunda Guerra Mundial, incluindo a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã. Pearl Harbor continuaria sendo uma base militar crucial para as operações da Marinha dos Estados Unidos da América, à medida que os residentes do Havaí reconheciam a importância de suas ilhas tanto para negócios quanto para uso militar. Um grande movimento pela condição de Estado varreu o território na década de 1950. Tornar-se Estado proporcionaria ao Havaí mais recursos, representação no Congresso e votos eleitorais. Em 1959, o Havaí foi concedido como o 50 o Estado da União, e Honolulu, já com mais de 250 mil habitantes, tornou-se a capital do Estado. Nos anos que se seguiram, desde 1959, a população do Havaí mais do que dobrou, passando de cerca de 60 mil para 1.450.000 atualmente. Além disso, a economia do Havaí passou por uma mudança dramática, saindo das plantações agrícolas centradas na produção de açúcar e frutas para o turismo, que agora é o principal responsável pelo produto interno bruto do Havaí. Os turistas havaianos, que somam de 9 a 10 milhões de visitantes por ano, gastaram 20,7 bilhões de dólares americanos no Havaí em 2023. Desses visitantes, 5,6 milhões foram para Oahu, que obviamente abriga os maiores aeroportos e infraestrutura de transporte do Havaí na atualidade. No entanto, há mais razões para as pessoas irem a Oahu além dos benefícios de sua geografia. Por exemplo, a atração mais famosa do Havaí é sem dúvida a praia de Waikiki, que também fica em Oahu. Historicamente, era um refúgio para a realeza havaiana
por ser perfeita, especialmente para atividades como o surf, que é uma grande parte da cultura havaiana. Falando em Duke Kahanamoku, havaiano nativo conhecido como o pai do surf, por popularizá-lo, ele surfava lá, tornando Waikiki o epicentro do crescimento do esporte. Para muitas pessoas, ir ao Havaí é ir à praia de Waikiki, ou a Pearl Harbor. Não é de se admirar que o Havaí moderno seja caracterizado quase inteiramente por Oahu. Como já foi dito da área total de terra do Havaí, 9%, mas, por outro lado, 70% daí, o apelido de lugar de encontro. Como mostrado ao longo da história de Oahu e de sua geografia favorável, houve muitos motivos para a população crescer na ilha. Mas por que nenhuma das outras ilhas teve um crescimento substancial também? Quais fatores podem estar limitando isso? Bem, 3 fatores principais contribuem para as baixas populações nas demais ilhas: acesso à água doce e precipitação, topografia e propriedade privada ou governamental das terras. Sendo ilhas no meio do oceano, o acesso à água doce é fundamental para a sobrevivência. Embora todas as ilhas havaianas recebam alguma chuva de água doce, algumas ilhas recebem muito mais do que outras. Ilhas de baixa elevação, como Molokai, Lanai, Niihau e Kahulaue, têm condições mais secas e menos precipitação por ano, o que limita a disponibilidade sustentável de água potável para populações maiores. Por outro lado, ilhas como Maui, Kauai e Havaí, a Ilha Grande, recebem bastante chuva todos os anos, mas têm pouca área plana para desenvolvimento. A maior parte da população de Maui vive no centro de baixa elevação, mas muito poucos vivem nas regiões acidentadas do leste e oeste. Em Havaí, picos enormes ocupam o centro da ilha e apenas um pouco de planície pode ser habitada nas partes leste e oeste. Kauai, com uma área menor, mas uma topografia acidentada, também oferece muito pouca terra plana para desenvolvimento. Por fim, a propriedade privada do Havaí por um punhado de indivíduos ricos impede a criação de novas comunidades ou cidades em todo o Havaí. Como mencionado anteriormente, Niihau hoje é totalmente de propriedade privada e do governo. E Lanai, embora sob nova propriedade de Larry Ellison, da Oracle Corporation, ainda é 98% de propriedade privada. Mark Zuckerberg comprou quase 2.000 acres em Kauai para construir um retiro, enquanto Oprah Winfrey segue adquirindo grandes áreas em Maui. Em 2024, 11% das terras privadas no Havaí pertencem a apenas 37 bilionários, o que dificulta o crescimento de novos centros populacionais em todo o estado. Governos federal e havaiano detêm 39% das terras, restando só metade do Havaí ao seu povo. As terras das ilhas são reservadas principalmente a poucos empresários ricos e ao governo, sobrando pouco espaço para moradores ou pequenos investimentos. Vale ressaltar também que toda a ilha de Kahulaue, desde a década de 1990, foi dedicada à conservação da natureza, mas somente após anos de guerra em meados do século XX, quando Kahulaue serviu como campo de testes militares e de tiro. Até hoje, a ilha está repleta de bombas e destroços, tornando-a inabitável para seres humanos. É a única ilha havaiana com população zero. Muitas ilhas, de modo geral, possuem regulamentações mais rígidas, voltadas para a preservação da beleza natural e da cultura local. Considerando os fatores acima, Oahu, sendo urbanizada e densamente povoada, com clima geográfico e meteorológico ideal, conseguiu atrair a grande maioria dos residentes do Havaí. As montanhas em Oahu são altas o suficiente para manter padrões de chuva que garantem fontes de água potável na ilha, e a paisagem ainda oferece bastante terreno plano, centrado em Honolulu e Pearl Harbor, para a expansão humana. A forte demanda histórica para desenvolver Pearl Harbor e criar uma cidade subsidiária para o comércio nas proximidades fez a população de Oahu disparar, e a tendência extrema de privatização nas ilhas, em grande parte, ficou longe de Honolulu e Oahu devido à sua densidade extrema. Considerando tudo isso, para ser um pequeno ponto no oceano, Oahu certamente não é nada simples. Naturalmente, isso traz outros problemas, pois tornou o custo de vida na ilha extremamente caro para muitos residentes do Havaí, ou pelo menos ex-residentes que tiveram que sair por causa dos custos. A expressão expulsos do paraíso é um lembrete sombrio da situação em que se encontraram, mas essa é uma outra história. Obrigado por assistir e, novamente, obrigado a Surfshark por patrocinar este vídeo.
Não se esqueça de experimentar por 4 meses grátis usando meu link na descrição abaixo. Nos vemos no próximo vídeo.